Bem, o programa Fora da Caixa chega em mais um Momento Saúde e hoje nossos ouvintes Fernando e Gabriela, a doutora Thaís, pedem informações do que a homeopatia pode fazer nas questões, nos problemas respiratórios e nas questões de alergia. O que a senhora pode estar acrescentando aí à homeopatia em relação a esses problemas que os nossos ouvintes sugeriram essa semana? Bem, as alergias e problemas respiratórios são uma das queixas mais frequentes no consultório de homeopatia. A grande procura se dá geralmente por pacientes que não apresentam melhora ou diminuição das crises com os tratamentos convencionais, buscando assim atingir um melhor controle com o tratamento alternativo. A diferença de um e de outro se dá de uma forma bem simples. Os tratamentos convencionais não levam em consideração os fatores desencadeantes, apenas orientam a afastar aquilo que faz mal e prescrevem remédios antialérgicos que cortam aqueles efeitos. Ao passo que, para a homeopatia, dependendo do desencadeante, o remédio muda de pessoa para pessoa. Exemplos para entender melhor o que são esses desencadeantes são o desmame do leite materno antes dos 6 meses de vida, o início da vida escolar, poeira, mofo, produto de limpeza, umidade e o frio. Para cada uma delas, existem diversos medicamentos para prevenção de crise. Outro ponto importante é o peso da herança familiar, que influencia no modo como cada um adoece, sendo, portanto, individual. Outro dado interessante é que para definir o remédio que equilibra o organismo e previne as crises, é levado em consideração a forma física da pessoa, as doenças que já teve na vida e o modo como reage emocionalmente aos enfrentamentos do dia a dia. Vou aqui citar o exemplo da bronquite. Existem pessoas que entram em crise por praticar exercícios físicos, por se expor ao frio ou por passar por alguma emoção, que pode ser boa ou ruim, como um acesso de riso ou uma má notícia. Apesar dos sintomas serem parecidos, como falta de ar, tosse, peito chiando, percebe como as causas são diferentes? E buscar a causa verdadeira é a melhor forma de curar. Devemos minimizar o uso dos remédios convencionais pela quantidade de efeitos colaterais que possuem. A ideia aqui não é trazer termos técnicos, mas apenas para ilustrar o que digo, os corticoides são os grandes soldados contra as alergias, né? Acredito que todos nós já usamos nenhuma nem duas, mas várias vezes na vida. Esses mesmos santinhos que aliviam as rinites, coceiras e tosses, se usados de forma desenfreada, sem critérios e continuamente, podem causar um mal imenso. Nas crianças, estudos comprovam que, independente da dose tomada, diminuem 0,5 centímetro por ano do crescimento, além de interferirem no sistema imunológico e peso em qualquer idade. O ideal seria reservar apenas para os casos mais severos, agudos, em que se precise lançar mão de algo mais forte. Uma das grandes preocupações, principalmente das mães, que vem questionando bastante, é se suspendemos logo de cara os remédios convencionais que seu filho toma, pois o medo do descontrole e eventuais crises é grande. E a resposta é não, tá? Nunca se suspende de forma abrupta as medicações convencionais, principalmente por provocarem certo nível de dependência. A retirada brusca seria um erro sem tamanho. O tratamento é feito introduzindo os remédios homeopáticos junto com os habituais, de maneira que, conforme vão agindo, provocam cada vez menor necessidade do uso de antialérgicos, corticoides e bombinhas, e é nesse momento que se pensa em reduzir de forma gradual essas medicações, deixando então o remédio homeopático fazer seu trabalho sozinho, atingindo um controle verdadeiro da doença de uma forma mais natural. Para finalizar, eu vou expor aqui mais uma diferença entre as duas terapias, além dessas que já mencionei. Na minha opinião, a mais importante delas. A forma convencional de tratamento que estamos acostumados age de forma paliativa. Mas o que é isso? Significa que ela faz pelo nosso corpo aquilo que ele devia fazer sozinho, mas não sabe ou não consegue fazer. E o resultado disso é o desuso das próprias capacidades, que se tornam cada vez mais ineficientes, como se fosse uma atrofia. Por isso, as doses dos medicamentos sempre são aumentadas, ou falamos que nosso corpo se acostumou com aquele remédio e não faz mais efeito. Por outro lado, a homeopatia aposta na inteligência do organismo, porque sim, nosso corpo é uma máquina inteligente, que controla diversas funções ao mesmo tempo, promove diversos resultados de ação para cada situação em que estamos, sempre visando a autopreservação e a melhor forma de sobreviver. O remédio homeopático cria vias que estimulam o próprio corpo a aprender outros resultados, por isso tem efeitos mais duradouros e atingem a cura.
Ouvintes do programa Fora da Caixa Exclusivo FM. Como sempre, doutora Thaís dando uma aula de medicina para nós, né? E deixando muito claro que a homeopatia é tão eficaz quanto a medicina tradicional. Então, o que você está esperando? Marca logo sua consulta. E agora, doutora Thaís, suas considerações finais em mais este programa. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui. Aos ouvintes que quiserem mandar sugestões, estarei respondendo na semana que vem no nosso próximo encontro. Boa noite a todos.